Bom, pessoal, voltamos aqui com mais um Nascido ESC, onde nós aprendemos a respeito da palavra de Deus. Vamos continuar no nosso estudo a respeito do quê? Do calvinismo. No último vídeo, a gente conversou um pouco sobre o geral, foi uma introdução, uma colocação básica, um escopo geral sobre o calvinismo envolvendo as questões históricas, inclusive. E agora a gente vai entrar o quê? No chamado terceiro dos padrões doutrinários das igrejas reformadas. Qual é esse terceiro? Nós vamos aprender sobre o Sínodo de Dort, que é de onde vêm os 5 pontos do calvinismo, ou doutrinas bíblicas da graça, tá bom? Porque o pessoal costuma falar que foi Calvino que escreveu isso. Não, Calvino apenas seguia a Bíblia. Então, ele simplesmente seguia isso. Isso é uma coisa antiga. Ah, vem de Agostinho? Não, vem de antes, vem dos apóstolos. Lembrando que nós somos um ministério reformado e nós estamos aqui para apresentar teologia para vocês. Então, vamos lá. Calvinismo, Sínodo de Dort. Vamos dar uma olhada. Antes disso, vamos ler. Eu recomendo para vocês aqui da Celire. Recomendo isso aqui, ó. É um e-book para Kindle. Se você não tem o Kindle, o que você faz? Você baixa o aplicativo do Kindle, aí você compra esse livrinho aqui, entendeu? E você vai ter o Sínodo de Dort completo, tá bom? Você vai ter os documentos do Sínodo de Dort, o resultado do Sínodo de Dort. Então, eu quero primeiro dar uma lida para vocês aqui na introdução do Sínodo de Dort, os cânones de Dort, o terceiro dos padrões doutrinários das igrejas reformadas. O terceiro dos padrões sobre os cânones de Dort. Por que cânones? É o resultado, é o documento que saiu. O terceiro dos padrões doutrinários das igrejas reformadas é os cânones de Dort, também chamado de os 5 artigos contra os remonstrantes. Sim, o Sínodo de Dort ele veio contra os remonstrantes. Os cânones são exposições doutrinárias que foram adotadas pelo Grande Sínodo Reformado de Dort de 1618 a 1619. Tá? Esse sínodo teve dimensão internacional, pois não se compunha apenas de delegados das igrejas reformadas dos Países Baixos. Tá? 27 representantes de igrejas estrangeiras também participaram desse sínodo. Então não foi um quebra-pau que saiu só lá na Holanda entre o Armínio, os remonstrantes, né, o pessoal ali que defendia e desenvolveu as teorias de Armínio, tá? Tanto que Armínio mandava ler Calvino, tá? O Sínodo de Dort foi convocado em vista de uma séria perturbação no seio das igrejas reformadas, causada pelo surgimento e propagação do arminianismo. Armínio, professor de teologia da Universidade de Leiden, ou Leiden, como muitos falam, né? E seus seguidores desviaram-se da fé reformada quanto ao que alegavam em 5 importantes pontos. Ensinavam a eleição condicional, tendo por base a previsão da fé, a universal, a depravação parcial e a graça resistível e a possibilidade de cair da graça. Tais posições foram rejeitadas pelo Sínodo e as percepções opostas materializaram-se naquilo que hoje é chamado de os cânones de Dort, ou os 5 artigos contra os remonstrantes. Esses cânones, o Sínodo fixou a doutrina reformada dos seguintes pontos, a saber, a eleição incondicional, a expiação definida, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Cada cânone consiste de uma parte positiva e de outra negativa. A primeira é uma exposição da doutrina reformada referente à questão, e a última é a refutação do erro arminiano correspondente. Embora, quanto à forma, há apenas 4 capítulos causados pela união da terceira e quarta seções em uma única. É certo falarmos em 5 cânones. O terceiro capítulo é sempre designado como capítulo 3/4. Requer-se de todos os oficiais eclesiásticos das igrejas reformadas que subscrevam aos cânones, como também à Confissão Belga e ao Catecismo de Heidelberg e à Confissão de Fé de Westminster. O Nascido de Novo, nós subscrevemos os cânones de Dort, nós subscrevemos a Confissão Belga e nós subscrevemos o Catecismo de Heidelberg
e a Confissão de Fé de Westminster. Isso aqui é a introdução da publicação dos cânones de Dort, pessoal. Então agora vamos entrar no escopo do nosso estudo sobre o calvinismo, que trata dos cânones de Dort, tá? Então deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. O Sínodo de Dort, ou que produziu os cânones de Dort. Na Holanda, levantou-se um conflito entre os seguidores de Jacó Armínio e os calvinistas. E detalhe, naquela época, conflito teológico não era bate-boca em Twitter. Naquela época, os caras saíam na peixeira. Vocês ficam espantados, como passa até no jornal aqui no Brasil, como quando em algum lugar aí, numa Assembleia Legislativa da cidade, ou do estado, ou do país, os caras saem na mão, as pessoas ficam de queixo caído, mas naquela época, discussão teológica, os caras saíam na mão. É uma questão muito importante que vocês têm que prestar muita atenção. O calvinismo foi atacado devido ao seu ensino sobre a predestinação e reprovação, bem como outras questões. O Estado Geral convocou um sínodo em 1618 para resolver a questão, mas os arminianos não viriam em pé de igualdade. Ao invés disso, os remonstrantes foram convocados a apresentar as suas doutrinas, que foram subsequentemente condenadas. O sínodo reafirmou as confissões de Heidelberg e a Confissão Belga. Os seguintes pontos foram confirmados em Dort e são dados aqui de uma forma sintetizada. Então nós vamos agora dar uma lida sobre o que o sínodo de Dort trouxe de uma forma sintetizada, tá, pessoal? Lembrando que os remonstrantes não foram em peso participar do sínodo, mas membros da Igreja Reformada de diversos lugares vieram para participar do sínodo e realmente eles mandaram pouca gente, os remonstrantes, mas pessoas suficientes para demonstrar suas teses. E o que aconteceu? Depois que as suas crenças foram rechaçadas, eles foram para o exílio, eles não puderam mais ficar nos Países Baixos. Então a coisa naquela época era séria por demais, pessoal. O que mais eu tenho que pôr de observação nisso? Mas depois, como nós vamos ver na parte da teologia arminiana, nós vamos tratar do sínodo de Dort, porque depois eles voltaram ao país de origem, tá? Então vamos lá. Da predestinação divina. Todos os homens pecaram em Adão e estão sob maldição. Merecem o inferno e condenação, mas Jesus fez provisão para a salvação através da morte de Cristo. Entenda, não é que o homem seja bonzinho e mereça se salvar. Estamos falando na realidade de que o homem é pecador e por isso merece o inferno e condenação. E mesmo merecendo o inferno e condenação, o Senhor o salva. O fato de que alguns e não outros recebem o dom da fé origina-se no decreto eterno de eleição e reprovação por parte de Deus. A eleição é incondicional e não baseada sobre a presciência de Deus, como os remonstrantes alegavam. Antes da fundação do mundo, e puramente a partir de sua graça, de acordo com a sua soberania e propósito, Deus escolher alguns para a salvação. Os não eleitos são deixados à mercê da condenação, ainda que Deus não seja o autor do pecado. Então, os não eleitos são deixados à mercê da condenação. Sabe quando a Bíblia fala que os maus são deixados na sua ignorância, são deixados para o seu pecado? Da morte de Cristo. Enquanto que a morte de Cristo seja de valor infinito e suficiente para salvar todo mundo, sua morte expiatória estende-se somente aos eleitos. O que acontece? A morte de Cristo, ela serve para salvar todo mundo. Legal? Legal. Serve para salvar todo mundo. Mas ela só é eficaz, ela só funciona para os eleitos. Porque quem está em pecado não participa, não é eleito. Porque nós só vamos dar algum fruto bom porque o Espírito Santo nos desperta para dar esse fruto. Então Deus é a causa de nós fazermos boas ações. E não é que Ele apenas nos aceita se fizermos boas ações. Entende a diferença? Então sim, o sacrifício de Cristo poderia servir para todo mundo, sem dúvida. Pagaria o pecado de todo mundo. Mas ele só
paga dos eleitos. Porque Deus muda os eleitos para que os eleitos possam olhar para Deus, da corrupção do homem e sua conversão a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, mas através do pecado de Adão, toda a humanidade se corrompeu. O pecado passou para toda a raça humana, assim que todas as pessoas nascem em pecado e são filhos da ira. Mas ao passo que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Deus realiza a salvação para os indivíduos eleitos através da operação do Espírito Santo. Então é o que eu acabei de falar lá em cima. Ao passo que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Então ele é incapaz de aceitar ou negar. Deus realiza a salvação para os indivíduos eleitos através da operação do Espírito Santo. Aqueles a quem ele escolheu na eternidade, ele chama eficazmente em determinado tempo, no tempo que lhe convém. A fé que realiza a salvação é em si mesma um dom da perseverança dos santos. Aqueles a quem Deus chama, ele também liberta do domínio da escravidão do pecado. Desde que Deus é fiel, ele preserva aqueles que creem até o fim. Então, esse é o ponto, pessoal. Isso é o que o Sínodo de Dort decidiu. Ele respondeu às questões dos remonstrantes. Amém? Bom, semana que vem nós vamos ver a Confissão de Fé de Westminster, que é outro documento muito importante para a fé calvinista ou para a fé reformada. Então a gente fica por aqui. Até semana que vem com o Nascido ESC. Não se esqueça que aqui na descrição nós temos um link com todas as redes sociais do Nascido. Segue a gente porque a gente tem conteúdo em todas as outras redes sociais do Nascido. Fiquem sossegados, tem um monte de coisa para vocês. Inclusive tem o link para vocês baixarem os nossos e-books gratuitos. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.